Boa noite, meus irmãos. Que Jesus esteja conosco, nos abençoando nessa noite. Antes de começarmos, eu queria só dar alguns avisos para aqueles que não são da casa ainda e para aqueles que já são, que já sabem como funcionam os trabalhos. Eu vou me tornar repetitivo. Nesse último sábado, nós tivemos o sábado que a gente usa para distribuir alimentos e roupas, né, para algumas famílias que necessitam. E a gente atendeu quase 70 famílias, né? Foi um volume bem grande. Então a gente está sem alimentos para o próximo mês, né? Roupas também a gente conseguiu passar muitas à frente. Então gostaríamos que aqueles irmãos que tiverem a disponibilidade, quiserem ajudar com doações, estamos aceitando. Para aqueles que estão chegando agora também, nós temos as turmas de estudo da doutrina espírita no sábado e na quarta-feira, que abriram as últimas turmas. Se alguém se interessar, procura algum dos trabalhadores que a gente vai estar passando os horários direitinho, tá bom? Então, meus irmãos, vamos relaxar nosso corpo, vamos fechar nossos olhos, serenar nossa mente e vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus e a espiritualidade de luz aqui dessa casa. Vamos agradecer a oportunidade que nós temos da encarnação, de estarmos vivos, de estarmos tendo inúmeras oportunidades para aprendermos, recuperarmos os nossos débitos e podermos aprender um pouco mais e crescer um pouco mais. Sejamos gratos à família maravilhosa que nos acolhe, ao nosso trabalho de cada dia, ao pão na nossa mesa. Agradecemos por essa noite, Pai, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais. Agradecemos a nossa irmã Cláudia, que vem compartilhar conosco os seus conhecimentos. Que a espiritualidade da casa ilumine a nossa irmã durante a palestra, para que ela possa passar para a gente o seu conhecimento e que nós sejamos abençoados e estejamos com a mente aberta para receber essa luz, esse amor e esse conhecimento que é derramado sobre nós nessa noite. Que a espiritualidade esteja sempre conosco. Muito obrigado, meus irmãos, que assim seja. Convidamos a nossa irmã, então, a vir aqui nos iluminar um pouquinho. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão aqui da Casa Espírita Luz de Jesus. Eu mais uma vez agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês, de aprender juntos, de refletirmos juntos. Afinal de contas, como diz Haroldo Dutra Dias, o primeiro ouvido que ouve é o meu, porque é o mais próximo da minha boca. Então, todos nós estamos aqui aprendendo juntos e refletindo juntos na noite de hoje. Aos que vêm à casa pela primeira vez, se sintam à vontade, se sintam acolhidos. O tema da noite, ele se refere à nossa resistência às tentações. Como resistir às tentações? Todos nós, em qualquer grau de elevação que possuamos, nós temos algumas dificuldades com algumas tentações. Seja essas tentações de qualquer natureza. Tentação da gula, né? Tentação da inveja, tentação da raiva, da ira, tentação do poder, tentação do orgulho, às vezes a tentação de trair um amigo, de contar um segredo que não era para você contar, né? Trair um amigo, trair um parceiro, uma parceira, trair alguém no seu ambiente de trabalho. Enfim,
as tentações, elas permeiam a nossa vida desde o princípio da humanidade, na verdade. E por que será que a gente tem tanta dificuldade de lidar com as tentações, né? Por que é que nós, passados tantos anos, nós ainda temos dificuldade de distinguir o bem do mal? Por que que nós ainda precisamos orar no Pai Nosso, aquela parte final, né? E não nos deixes cair em tentação. A gente repete, mas continua também repetindo o mal desta palavra, né? Da tentação. Na verdade, a tentação é uma parte da natureza humana. Nós vivemos aqui na Terra, como diz Divaldo, nós estamos internados aqui neste planeta, como se aqui fosse nossa grande escola e hospital, para justamente aprendermos a lidar com esses grandes desafios que permeiam a nossa espiritualidade, o nosso espírito, que ainda não foram superados por nós. O bem, de acordo com o Livro dos Espíritos, a questão 630, é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Ou seja, se a gente tem dúvida se uma coisa é boa ou ruim, basta a gente se questionar se isso vai de encontro com a lei divina. Se Deus faria assim, como é que Jesus agiria no meu lugar? Se ele estivesse passando por isso, como é que ele lidaria? E o principal, como é que a gente faz para distinguir, para lidar com o mal? Nas situações em que o mal se coloca como uma possibilidade para nós. Em tantas situações a gente tem a tentação, às vezes, de fazer algo errado. Pode ser pequenininho, mas ninguém está vendo. É tão pouco, é furar uma fila, é estacionar num lugar que não é meu, na vaga que está reservada para um idoso, para um cadeirante, é burlar o sistema de pagamento, às vezes, a taxa de estacionamento, se me é permitido, porque não, são coisinhas tão pequenas, mas como é que a gente vai fazer isso? Lidar com este mal que às vezes se coloca diante de nós, com essas tentações. E é interessante porque se a gente pensar que a gente tem situações que são arrastadoras para o mal, que a gente não tem como escolher ou não tem como lidar, a gente estaria anulando completamente o nosso livre-arbítrio. Se nós disséssemos assim, mas não tinha o que fazer, eu não consegui resistir, eu fui levado pela situação. Não. A gente permite-se viver algumas situações que parece um arrastamento. A gente gosta de justificar como um arrastamento, mas são escolhas. Por isso que a gente precisa se questionar, na verdade, na etimologia da palavra tentação, sobre o que é tentação de fato para mim, para vocês que estão aqui. Porque a tentação para mim é diferente da tentação que é para você. Do latim temptatio, a tentação está associada à sedução e à provocação, impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. É uma gratificação espontânea, por isso que é tão difícil de lidar com ela. A expressão gratificação instantânea traz para nós a ideia de que se eu fizer aquilo que é mais fácil, que é prazeroso, a recompensa vem imediata. Então é muito mais fácil, ao invés de ler um livro edificante, ficar no sofá, vendo uma série, um episódio atrás do outro, né? Ou então sair com os amigos, bebendo, né? Por que é que a gente faz isso? É muito mais fácil, porque a gratificação é instantânea. Só que a nossa construção espiritual, ela é de longo prazo. A gente não pode se colocar como espíritos ao longo desta existência apenas.
Nós precisamos nos colocar enquanto espíritos imortais que precisam receber essas lições que irão ser tatuadas, impressas lá na nossa espiritualidade mais íntima e irão repercutir lá na frente. E aí, que tipo de tentação a gente se depara ao longo da nossa vida? As tentações materiais é a primeira delas, que seriam as tentações do prazer, da riqueza e do poder. No Livro dos Espíritos, na questão 816, Kardec pergunta: estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? E a resposta é: mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si. Portanto, o mal não está na matéria. Está na escolha que fazemos de como vamos lidar com a matéria. De como nós vamos lidar com a riqueza, com o poder, com o prazer que isso traz para nós. Afinal, a gente sempre confunde ganância com ambição. Depois nós vamos refletir mais profundamente sobre isso. Ambição não é uma coisa ruim. A ambição está amarradinha com a lei do progresso. Se a gente não ambiciona sermos melhores, aprendermos mais, crescermos, a gente vai estagnar. Nós não vamos evoluir. Vocês podem observar a própria tecnologia. A cada versão, por exemplo, de celulares, de computadores, vem uma inovação, vem uma coisa a mais. Isso é uma ambição que nos traz a proposta tecnológica do crescimento. A medicina. A cada pouco surgem pesquisas diferentes, sugerindo novas possibilidades de tratamentos, tanto medicamentosos, terapêuticos, clínicos, enfim, das mais diversas naturezas. Isso foi ambicionado por algum profissional da saúde e pesquisador. Então, ambição não é ruim. É sempre o uso que a gente faz da coisa que torna a coisa boa ou ruim, boa ou má. Nós temos também a tentação emocional. Então, a primeira é a material e a emocional, que tem a ver com os nossos sentimentos. No Livro dos Espíritos, na questão 933, Kardec pergunta: assim como muitas vezes é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também será o de seus sofrimentos morais? Será? Será que a gente causa o nosso sofrimento emocional, moral? E a resposta: mais ainda. Porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possível. Então, sim, quantas vezes nós passamos por situações que evocam em nós algum sentimento contraditório, alguma situação que evoca em nós sentimentos menos elevados, em que a gente não tem condições de lidar com aquele sentimento, a gente se considera sem condições e extravasa aquilo num rompante de raiva, numa explosão, onde a gente machuca alguém com palavras, ou então ainda a gente, através da inveja, através dos ciúmes, a gente vai intoxicando os relacionamentos. Por isso que a nossa responsabilidade é muito grande. A gente não pode e não deve terceirizar a responsabilidade pelas nossas escolhas, né? Nem culpabilizar os obsessores, porque é assim que a gente acaba fazendo, né? Muitas vezes é o obsessor que é o culpado. É ele que causou aquilo em mim. Então, a gente ignora a nossa capacidade e possibilidade de abrir e fechar portas. A nossa sintonia, a nossa invigilância para que as coisas aconteçam. E aí nós temos as tentações espirituais. O egoísmo, o orgulho e a arrogância. Kardec pergunta:
Qual é o maior obstáculo ao progresso? E a resposta: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Na verdade, gente, a inteligência moral, ela decorre da inteligência intelectual. Nem sempre elas estão niveladas juntas. Mas para que a gente possa escolher entre algo que é bom ou mal, a gente precisa ter o conhecimento daquilo. Para que eu saiba que tal coisa é errada, eu preciso conhecer aquilo. Por isso que as duas habilidades são muito importantes. Mas a moral faz com que a gente se eleve cada vez mais. Por isso que ela se torna um obstáculo ao progresso, o orgulho e o egoísmo, quando a gente se recusa a avançar. Quando a gente quer estagnar ali. E aí nós vamos entrar agora numa reflexão que justamente aborda essas questões. Nós vamos falar sobre os 7 pecados capitais. E talvez alguns de vocês vão dizer assim: Cláudia, você trouxe essa pauta para a casa espírita? Pecado não é uma coisa que é do espiritismo? Como assim? Por que a gente vai falar de pecado? Pecado é um outro conceito religioso, né? Mas essa é justamente a intenção, é que a gente traga os temas que estão à nossa volta e para que possamos refletir sobre eles. Vamos lá. O que seria pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. Até o século VI, mais ou menos no ano de 500 e pouco, o Papa Gregório, que instituiu a escolha dos 7 pecados capitais, para poder resumir, agrupar uma lista, né, dos 7 principais pecados que a humanidade deveria evitar para não incorrer nesta tentação, neste grave erro, porque isso poderia implicar, né, em uma falha, né, frente à religião. Nessa situação, também significa porque o pecado é algo que vem da cabeça. Então, errar o alvo, quando a gente fala assim, a palavra pecado significa errar o alvo. Até esta época, a palavra pecado, ela era dirigida para a prática do esporte do arco e flecha. Esporte não, a prática, né? Porque era usado para caça, para guerra, né? O arco e flecha. Então, quando alguém mirava o alvo e errava o alvo, se dizia que ele havia cometido um pecado, porque havia errado o alvo. E se nós pensarmos, a palavra pecado, quando a gente associa ela a errar o alvo, está totalmente adequada, não está? Pois bem. E daí por diante, eles decidiram trazer esta ideia dos 7 pecados capitais, que hoje eu trago essa reflexão para nós aqui na Casa Espírita, porque tem a ver com a nossa prática, com a prática humana. Por quê? Porque esses 7 pecados, eles fazem parte da nossa natureza. E se vocês observarem bem, eles foram mencionados aqui por Kardec antes. Por isso que eu trouxe primeiro o relato de Kardec, do Livro dos Espíritos, para que agora a gente possa comparar com os 7 pecados capitais e aprofundar um pouquinho mais. Então vamos lá. O primeiro pecado capital que eu trago aqui para vocês é o pecado capital da gula, né? Então, o que é que seria o pecado da gula, né? Ele é um pecado que é diferentemente do pecado do espírito, ele é um pecado do corpo, da matéria. Então, ele é relativo às nossas vicissitudes materiais. Justamente o pecado da gula, ele fala em prejudicar o nosso corpo, porque toda vez que a gente incorre no excesso da gula, no excesso da comida, no excesso da bebida, a gente está falando em prejudicar o nosso corpo físico. Aí a gente está ainda naquela esfera um pouco mais inferior, porque a gente ainda não sabe ser feliz, a gente não sabe ser alegre do jeito certo. A gente não compreende ainda, muitos de nós não compreendem ainda o que é o verdadeiro sentido da alegria e da felicidade. E aí a gente diz assim,
Eu vou sair por aí, vou tomar umas para dar uma alegradinha no meu dia, né? Vou sair com os amigos, vamos tomar todas, aí eu exorcizo o que eu tenho de mal dentro de mim, né? Esta é a ideia de felicidade que a gente faz. Ah, eu não estou bem, vou comer um docinho. Ai, o doce me dá uma animada, né? Não é assim que a gente faz? Os nutricionistas que nos confirmem aí, se não é assim que a gente acaba fazendo. A gente coloca esta sensação física de prazer como uma recompensa imediata, como algo que vai nos consolar e vai nos alegrar num determinado momento da nossa vida. Mas não é assim. A verdadeira felicidade não pode ser encontrada em circunstâncias tão banais. A verdadeira alegria, ela precisa estar no nosso alinhamento de propósito, com a nossa vida, com a nossa encarnação. É sabermos trabalhar a temperança, porque a virtude oposta é a temperança e a moderação. Como é difícil a gente ser moderado. Moderado não só, né, com a comida, com a bebida, mas com as palavras. Como é difícil a gente ter esse autocontrole. Por isso que é uma virtude muito nobre quando a gente consegue vencer o pecado da gula. Esse convite fica para todos nós espíritas, para que a gente questione o que é que a gente está fazendo com o nosso corpo. Recentemente saiu uma pesquisa de que não existe uma dose segura de bebida alcoólica. Não existe uma dose segura de bebida alcoólica que se possa dizer, não, até tanto tu pode beber que não vai prejudicar o teu corpo, em algum grau prejudica. E aí fica aquele dilema em nós, e agora? Será que eu consigo fazer uma escolha ativa por aquilo que é bom de verdade para mim? Ou eu vou continuar me matando aos poucos? Porque sim, a gente vai matando o nosso corpo físico a partir das nossas más escolhas. O cigarro que se usa, hoje está tão na moda entre os jovens, né? Acabou voltando, havia ficado muito tempo sem se utilizar o cigarro, agora voltou através do cigarro eletrônico. E aí vocês vão dizer, mas tem a ver com gula? Tem a ver. Tudo que tem a ver com comida por bebida, com excessos, né, de ingesta, de droga, de tudo. Nós somos responsáveis por esse corpo físico. Embora nós sejamos seres espirituais, mas neste momento nós estamos ocupando um corpo material, do qual nós precisamos responder depois. Será que a gente fez bom uso desse corpo? Porque se você tem uma programação reencarnatória para viver 80 anos e você aos poucos for destruindo esse corpo e você desencarna 10 anos antes, esses 10 anos antes vão faltar no teu propósito de realização. Nas coisas que você veio para fazer. Vai ficar faltando. Mas você recebeu esse corpo, você só não cuidou dele. Então, se a gente não sabe cuidar do nosso corpo sozinhos, porque é difícil lidar com isso aqui, ó. Moderação, é difícil, gente. Muito complicado, né? Quem nunca escorregou num regime aí, né? Recaiu na coisa. É normal, é difícil mesmo. Quando a gente está assim, é necessário que a gente ou se muna de estratégias profissionais ou ainda espirituais, buscando esses recursos para lidar melhor com isso tudo. Porque este corpo de matéria que a gente vai devolver, ele veio para funcionar por X tempo. Se ele vai funcionar bem, vai depender de mim. Somente de mim. Você pode cuidar somente do seu corpo. Do corpo do outro, não. Então, não existe como transferir essa responsabilidade para ninguém. Aí o segundo pecado capital é o da ganância e da avareza. Esse é um pecado um tanto que difícil de lidar. É uma prática que é muito enraizada em muitas pessoas e
Quem é que não conhece a história de alguém da família, né, ou de algum conhecido que era avarento? Veja, a avareza, de novo, eu reitero, é diferente de ambição. Ambição é positiva porque tem a ver com aquilo que eu faço para evoluir, porque eu quero mais, eu preciso aprender mais, eu desejo mais, mas eu faço isso, eu ambiciono isso, usando recursos positivos. Na avareza e na ganância, basicamente vale qualquer método. É o apego excessivo. É aquela pessoa que não permite-se viver uma vida um pouco melhor para não gastar esse recurso material. É aquela pessoa que literalmente dorme no colchão de dinheiro. Há um tempo atrás, a gente estudava a revista Espírita e um dos casos trazidos, né, por Kardec na revista era o caso justamente de um espírito que se manifestou, mas a história dele foi muito curiosa. Ele era um homem que morava num lugar muito pobre, né, desprovido de recursos, e ele morava num casebre. Era um casebre, assim, literalmente precário. Morava sozinho, era um senhor de idade avançada, e certo dia os vizinhos começaram a sentir um odor muito forte. Desconfiaram que pudesse acontecer alguma coisa com esse senhor, porque não o viram mais, chamaram a polícia, e a polícia veio e constatou que o corpo já estava em estado de decomposição. Para surpresa dos policiais, quando eles foram remover o corpo, eles perceberam que o colchão era todo repleto de dinheiro. Ele tinha uma grande fortuna dentro daquele colchão. Eram 35 mil libras, se não me falha a memória. Era muito dinheiro. Com este dinheiro, isso para a época, já seria uma grande fortuna hoje, imagine na época. Mas ele fez o que com esse dinheiro? Deixou lá, ele enterrou aquele dinheiro, né? Literalmente enterrou o talento, ele guardou lá, escondeu. Ele não fez frutificar, ele não gerou empregos, ele não ajudou um familiar, ele não se ajudou, ele não ajudou a comunidade. Ele não fez o que ele poderia ter feito. E depois, na manifestação com Kardec, ele explicou que ele falhou na missão, porque ele veio com a proposta de justamente usar da riqueza que ele iria conseguir alcançar para favorecer as pessoas que mais necessitavam, né? Seja através, gente, da geração de empregos, de você, porque uma empresa, um lugar, uma empresa instalada em algum lugar, ela muda aquela comunidade, ela transforma, ela gera renda, ela gera oportunidade de desenvolvimento. Então ele falhou nesta missão, né? Uma outra história interessante, se conta popularmente, é a história de Jacó. Quando Jesus pregava às beiras do lago de Genezaré, Jacó era um homem muito avarento, ele ficou sabendo que Jesus estaria lá pregando. E aí convidaram, Jacó, vamos assistir a pregação do mestre, uma pregação linda. Eu não vou pagar para charlatão nenhum falar. Aí o cara falou, não, mas ele não cobra nada, é de graça. Opa, mas então se é de graça eu vou. Aí ele foi. Quando ele chegou às margens do lago, ele viu que não havia microfone, né? A gente não tinha esse recurso. Então ele foi chegando mais perto, mais perto, mais perto. Ele não sabia nadar. Ele entrou dentro, porque Jesus pregava dentro da barca, né, à beira do lago. Ele foi indo e, como era uma região portuária, havia uma espécie de poço, buraco, né, ali. E justamente ele caiu ali e não sabia nadar. E todo mundo gritava, Jacó, me dê sua mão, Jacó, me dê a sua mão. E ele nada. Ele não dava a mão dele lá assim, né? Aí Jesus percebeu o que ia no coração, porque Jesus tinha essa grande percepção, né? E disse, Jacó, toma a minha mão. Jacó imediatamente pegou a mão do mestre. E aí Jesus explicou para os seus discípulos qual a diferença, por que é que ele não já havia pego a mão dos outros. Porque ele não queria entregar sequer a mão para ser salvo. Ele só aceitou a mão do mestre porque Jesus disse, toma a minha mão, pode pegar a minha mão. Né? Então, quantas vezes a gente não estende a mão sequer para ser salvo? E o avarento faz isso.
Tem outra história interessante também do avô do André Luiz. É contado nas obras, né, do André Luiz, psicografadas por Chico. O avô do André Luiz, ele desencarnou e ele era um homem muito avarento, né, muito avarento, muito acumulador também. E ele ficou por muito tempo, ele morreu quando o André Luiz era muito jovem, e ele deixou dito, né, André Luiz não precisou comprar um livro para fazer a faculdade dele, de médico. Nada, o avô deixou uma designação de que ele receberia tudo isso do seu avô, né? Então o avô deixou tudo isso pago. Porém, ele era muito apegado. E quando o André Luiz desencarnou, passou pelo umbral, toda aquela história que a gente conhece a partir do filme Nosso Lar, certa vez ele foi até o umbral para tentar encontrar o avô dele, e ele viu que o avô estava com um grupo de pessoas que eles encontravam lama e olhavam para aquela lama encantados e guardavam nos bolsos. Guardava aquela lama no bolso, abraçava aquela lama fétida, nojenta, né? E nitidamente era porque o avô dele, né? Já faziam mais de 40 anos que ele havia desencarnado e ele estava naquela situação, guardando lama, abraçando a lama, guardando lama. Ele já estava há tanto tempo naquilo que ele não percebia onde é que ele estava. Na percepção do avô de André Luiz, ele estava guardando tesouro, dinheiro, moedas. Então, muito cuidado para que a nossa avareza não nos leve a arrastar tijolos e guardar pedras e lamas nos nossos bolsos quando a gente desencarnar. Que a gente possa favorecer o outro, favorecer a nossa família. O avarento, ele não dificulta só a vida dele. Ele dificulta a vida da família toda. Porque é aquele que não paga um curso para um filho, não ajuda a sua comunidade, não favorece a vida da esposa, ou a esposa não favorece a vida do marido, né, podendo comprar ou adquirir alguma coisa que seja um meio de facilidade. Então, são situações bastante delicadas que a gente precisa analisar para não repetir, né? O próximo pecado capital é o pecado da luxúria. O pecado da luxúria, gente, então ele tem a ver com o desejo passional e egoísta por todo prazer sensual e material. E a virtude oposta é a decência. Pessoal, antes da avareza, a virtude oposta era a generosidade, tá? Então, só para a gente fechar, que eu acabei esquecendo de falar para vocês. Então, da luxúria, a virtude oposta é a decência. Como assim? O que seria isso tudo, gente? O que é errado aqui? É errado a gente ter relacionamento sexual? Claro que não, senão Deus não teria colocado, né? Isso no nosso corpo físico. Não é desta forma. O que é considerado luxúria? É o excesso. É quando você usa o corpo do outro. É quando você objetifica o outro. É quando você cobiça o outro. É quando você se perde nessas vias secundárias que hoje a gente vê de pornografia, por exemplo. Existem cada vez mais pessoas dependentes, viciadas em pornografia. Então é uma luxúria objetificada que a gente vê que não tem uma perspectiva correlacionada com amor. Não é um sexo com amor. É um excesso de sensualismo, é um excesso de sedução. É difícil hoje nós vermos um artista no nosso país fazer sucesso sem mostrar, né, de uma maneira provocante o seu corpo. Percebam como isso tem sido, abre aspas, natural. Será que é assim, gente? Que deveria ser? Se o nosso corpo é o veículo que carrega o nosso espírito, é dessa maneira objetificada que nós devemos tratá-lo? Nós somos o objeto de masturbação de alguém em algum momento? Você se coloca nessa posição ao aceitar um relacionamento íntimo com alguém sem o devido respeito e o devido sentimento que aquela relação requer? Tem um palestrante espírita que ele diz assim,
que não existe, sexo e amor são duas coisas distintas, mas sexo é o ato, amor é o sentimento. Você pode fazer sexo sem amor ou sexo com amor. A escolha é de cada um de nós. Existe o sexo para que a gente tenha essa pulsão de prazer para a reprodução, que é a nossa continuação da espécie também. Portanto, a gente precisa observar aqui, ó, a virtude oposta, castidade e decência. Não é uma castidade no sentido de abster-se a vida toda, não é isso. Mas é saber quem controla o quê. Quem é que manda em quem? É o seu desejo que manda em você ou é você que controla o seu desejo? É você que deveria aprender a controlar o seu desejo. O próximo pecado capital, o terceiro, quarto, aliás, é a luxúria. A ira. O pecado da ira, também conhecida por cólera, né? É a forma que nós temos de extravasar, de uma maneira mal direcionada, a nossa raiva por alguém. Dessa forma, a ira ela passa a ser aquilo que mais promove desentendimentos familiares. Quando uma raiva, uma explosão de raiva, ela acontece, vem com ela o quê? Palavras, gritos, xingamentos, ofensas. A sua língua parece que sai do controle e você dispara, né? Como se aquilo fosse uma grande metralhadora e você estivesse direcionando a sua língua no seu objeto de destruição. Mas será que é para isso que a ira foi destinada? Quando Jesus dizia repudie o pecado, não o pecador, era algo assim que ele estava querendo nos ensinar. Que a gente precisa aprender a não ofender o outro, mesmo que o outro tenha te magoado. Você precisa aprender a lidar com o erro do outro. Então, muito cuidado quando a gente dispara a nossa ira para outra pessoa, né, nesse comportamento violento que gera, às vezes, agressão física, para muito além da verbal, né? Porque às vezes é o estopim que precisava para que a gente dispare a nossa raiva. E ainda por cima culpabiliza o outro. Mas foi você que me irritou. Eu fiz isso, eu te disse isso porque você me provocou. Então a gente delega o poder para o outro. Mas quem é que é o responsável por você, se não for você mesmo? E a virtude oposta é a paciência. Como é difícil a gente desenvolver a paciência, né, gente? A paciência, a tolerância, a paciência são virtudes nobres, porém difíceis de serem conquistadas. Porque paciência é diferente de passividade, de sentar aí e aceitar tudo que vem. Não é isso. Né? Isso é acomodação, passividade. Paciência é a gente entender que, embora a reação do outro não tenha sido boa, a minha também não precisa ser naquele nível, ser daquele jeito ruim. Eu preciso assumir o protagonismo sobre as minhas escolhas. O quinto pecado capital é a inveja. Ainda bem que aqui ninguém tem, né? Ninguém. Que coisa boa, né? Então, a inveja é a gente querer ter o que o outro tem. E aí, às vezes, ou ser o que o outro é. E quando a gente não consegue, o mais engraçado é que quando a gente não consegue, o invejoso, o que ele faz? Ele difama. Ele desdenha. A gente observa, às vezes, uma pessoa, por exemplo, na internet, né? Alguém bonito, um artista, né, que vive da sua imagem, muito bonito. Aí você olha embaixo, quais são os comentários. Mas também com esse dinheiro, até eu ficava bonito, né? Ah, se eu tivesse tido condições de estudar, até eu falava, até eu conseguia tal função, até eu faria tal coisa.
a gente tem a mania de desdenhar a conquista do outro por inveja. Porque no fundo talvez a gente queria aquele lugar. E o invejoso, ele sofre. Aliás, em todos os pecados a gente sofre. Por que que o invejoso sofre muito? Porque o invejoso, no fundo, ele tem uma profunda insatisfação consigo mesmo. Ele reconhece que ele tem as suas limitações, mas ele também não se mobiliza para sair daquele lugar. Ele continua agindo daquela forma. Então ele não se propõe a melhora. E nessas situações, ele vai agravando o quê dentro dele? Ele vai se tornando amargurado, rancoroso, pessimista, reclamão, reclama de tudo. Ele se torna aquele vitimista que acha que tudo é culpa dos outros, né? É o governo que está errado, é o meu chefe que é assim, que é por isso que eu sou assim, por causa do meu chefe, é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe. Aí a gente vai achando os alvos, né, da nossa falha, da nossa inveja. Por isso que temos que nos vigiar, porque é muito mais fácil do que a gente imagina a gente ter esse olhar da inveja. Vocês lembram que Chico dizia que ele morria de medo da inveja, né? Ele tinha uma coisa na vida que ele tinha medo, era inveja. Então a gente precisa cuidar sim com o nosso olhar da inveja. O sexto pecado capital é o do orgulho, é o da soberba. Porque às vezes a gente quer ser Deus, né? A gente é mais presunçoso do que imagina. A gente sempre faz uma ideia melhor de nós do que nós realmente somos. É aquela ideia de querer o poder a qualquer custo. A gente se acha superior a outra pessoa. Não aceita a opinião de ninguém. Eu estou sempre certo. O errado são os outros. É aquela pessoa narcisista que tudo tem que girar no entorno dele. E o orgulho, para São Tomás de Aquino... Opa, deixa eu voltar aqui. O orgulho para São Tomás de Aquino é um pecado tão grande que deveria ser tratado em separado dos demais pecados capitais. Por quê? Porque ele é basicamente o pai de todos os outros pecados. O orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas morais da humanidade. E por fim, nós temos o nosso sétimo pecado capital, eu deixei por último, porque é a preguiça, né? Então, de tanta preguiça, deixei por último. Que é o quê? A pessoa que vive no estado de falta de capricho, que não cuida de si, que não faz o que tem que ser feito. Mas mais do que isso, é aquela pessoa que ela vive numa zona de despreocupação constante, no sentido de desleixo mesmo, com as suas obrigações. E aí a gente frequentemente confunde isso com zona de conforto. Mas zona de conforto é quando a gente está confortável. É quando a gente está bem, é quando a gente está alinhado com as nossas questões. Essa zona aqui não é zona de conforto, é zona de negligência. Porque a pessoa deveria estar fazendo uma coisa e ela não faz. E aí as pessoas confundem preguiça com procrastinação. Eu vou explicar para vocês. Procrastinador é aquela pessoa que sofre. Porque ela sabe que deveria fazer, ela remói aquilo que tem que fazer, mas às vezes por questões suas, por perfeccionismo excessivo, por medo de errar, por medo do julgamento, por medo de fazer algo que desagrade alguém, ela vai adiando aquela tarefa. Mas é por medo, então ela vai ruminando aquilo e ela vai sofrendo com aquilo. Já o preguiçoso não. O preguiçoso não sofre, ele é só negligente mesmo. Ele deixa a coisa, ele vai deixando, né? Ele não é comprometido com os outros. Ele promete, não cumpre, não se preocupa muito se o outro vai ser prejudicado ou não com o seu descompromisso. E assim por diante. Então o preguiçoso, ele adia tudo que tem que ser feito.
É a tal da fábula da cigarra e a formiga que a gente ouvia na infância, vocês lembram? A cigarra vivia cantando, dando risada, debochando da formiga, porque a formiga trabalhava para se preparar para o inverno rigoroso que vinha pela frente. E num dado momento, o inverno chegou. A formiga tinha seu abrigo e seu alimento. E a cigarra não. E aí o preguiçoso depois culpa os outros pelo seu desleixo. O preguiçoso, ele dá trabalho para si e para os outros. Tem uma frase de Samitiba, um falecido psiquiatra, muito conhecido na educação brasileira, que ele dizia assim: em cima de um sufocado tem sempre um folgado. E reparem se não é. Olhem no trabalho de vocês. Não tem sempre aquele que está sempre se escondendo pelos cantos para não fazer as coisas? Na casa de vocês não tem alguém que sempre se esquiva de fazer o que tem que fazer? É a preguiça, só que aí o preguiçoso, ele pesa. Ele pesa isso nos outros. Ele deixa os outros sobrecarregados. Por isso a necessidade que nós temos de cuidar para não ser desta forma. Para nos vigiar. E a pergunta que a gente deve se fazer é, então, como resistir às tentações? Que foi a nossa pergunta inicial. É o tema da nossa palestra de hoje. Como é que a gente vai lutar, assim, né, com armadura? A gente deve comprar uma armadura. Como é que a gente luta contra as nossas tentações? Porque eu quero que vocês imaginem o seguinte. Cada uma dessas tentações que eu falei para vocês agora, cada uma delas. Imagina que você esteja diante delas. Cada uma delas está nós estamos frente a um corredor. Cada porta é uma tentação dessas. Você vai passando, vai abrindo. O que é que você sente? O que você sente quando você abre a primeira porta? É diferente de uma pessoa para outra. Talvez eu passe pela tentação da gula. Mentira, tá, gente? Eu também tenho meus pecadinhos aí. Passe lá, abra a porta, bebida, não faz sentido para mim. Eu fecho a porta e eu saio ilesa dali. Mas na próxima porta eu vou enroscar. Porque eu não estou forte o suficiente para lidar com aquilo. Então é tão importante a gente reconhecer onde é que estão as nossas fraquezas. E aí entra a primeira estratégia, que é o autoconhecimento. Eu tenho que saber onde é que eu não estou bem o suficiente. Onde é que eu estou fraco. Onde é que eu tenho que melhorar. Onde é que eu preciso me fortalecer. Para saber lidar melhor, fazer as nossas escolhas de uma maneira mais lúcida, mais inteira. Porque aquilo que eu vejo em mim é diferente do que é para o outro. E aí entra aquela outra questão do não julgamento. Porque a outra pessoa, talvez para ela, aquela prova seja uma prova muito difícil. Seja uma tentação muito difícil, embora, eu repita, não existe arrastamento irresistível, porque isso seria anular o nosso livre-arbítrio. A outra possibilidade para a gente resistir às tentações é levar a sério a questão da oração e da meditação. Mas vamos fragmentar a palavra oração. Olha a última parte da palavra. Não adianta a gente somente orar. A gente precisa partir para a ação. E essa ação é a vigilância. Por isso que na doutrina espírita a gente tanto fala orar e vigiai. É vigiar, é cuidar, é agir, é evitar. Se eu sei que eu não sou forte o suficiente para lidar com aquela tentação, eu devo evitá-la. Tentar evitá-la. Buscar outro caminho naquele momento. Esses caminhos que a gente escolhe nem sempre são os melhores. Mas a gente precisa buscar sempre nos reavaliar. Porque aqueles valores que até hoje talvez foram os valores que me nortearam até aqui,
quando a gente evolui moralmente e intelectualmente, talvez a gente comece a questionar. Será que as minhas escolhas, que às vezes vêm se repetindo de padrões disfuncionais da minha família, na minha família, por exemplo, né, um exemplo hipotético, todos bebem e eu também vou beber? Todos traem, todo mundo se divorcia, todo mundo briga, todo mundo é agressivo, eu vou repetir? Eu preciso questionar. À medida em que a gente vai evoluindo em moralidade e intelectualidade, a gente precisa entender que algumas dessas algemas são necessárias serem rompidas. Trabalhar o nosso autocontrole, trabalhar a nossa autodisciplina, trabalhar a força de vontade e a perseverança. A autodisciplina é melhor ainda do que a força de vontade, porque a força de vontade depende da tua vontade. E às vezes a nossa vontade não é de levantar do sofá, é ficar lá assistindo série, ao invés de ler um livro, ao invés de assistir uma palestra, ao invés de estar aqui, ao invés de ajudar na casa espírita, ao invés de ajudar meu vizinho, cuidar de uma pessoa da família que está precisando de ajuda. É mais fácil ficar lá. Mas tu não tem vontade para fazer isso. Por isso que entra a questão da autodisciplina. A disciplina e a determinação é que fazem com que a gente escolha fazer o que precisa ser feito, não aquilo que a gente gosta. Às vezes é necessário a gente pegar a nossa vontade, que às vezes é só uma vontade em busca de um prazer imediato, colocar essa vontade no bolso e escolher a determinação. A determinação como guia. Busca pela sabedoria. O buscar a sabedoria, gente, é um verbo no infinitivo que pressupõe ação. Buscar. Buscar. É uma busca ativa. Procurar. Me tira da zona do vitimismo, da passividade e me coloca como protagonista dessa ação. Quando a gente não tem o conhecimento, a gente tem que buscar e as fontes são inúmeras. Agora, com o advento da internet, a gente não pode dizer que não tem opção. Basta a gente fazer uma boa escolha, digitar ali no Google, a gente vai ter tudo o que a gente quiser. A gente tem as coisas boas e as coisas más. A gente só basta escolher e saber filtrar. A gente tem obras excelentes, a gente tem palestras excelentes, vídeos de todas as naturezas, textos, poemas, tudo que possa nos auxiliar justamente na busca pela sabedoria. E agora alguns exemplos, para finalizar, de pessoas que nos inspiraram e inspiram ainda a vencer as nossas tentações diárias. Primeiro, e mais importante, o exemplo de Jesus. Porque ele resistiu, né, às tentações e nos deixou, então, um legado eterno. Aquele texto tão bonito de Jesus sendo tentado no deserto é inesquecível. Gente, nós por muito menos, por muitíssimo menos, talvez teríamos nos vendido pelo poder. Mas ele não, porque ele sabia qual era o propósito dele. Ele estava alinhado, ele sabia a elevação dele, jamais permitiria que ele fizesse isso. O segundo grande exemplo é o exemplo de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele não se deixou seduzir pela tentação do poder que a intelectualidade dele poderia fornecer a ele. Sim, porque ele era um homem que estava em evidência lá no seu templo da época, ainda quando Saulo. Mas ele venceu a tentação do poder e decidiu servir. Chico Xavier. Gente, ele não vendeu uma obra. Ele não aceitou um presente. Eu não me lembro, não me recordo agora quantas obras Chico produziu. Mas certamente são centenas. Ele não ficou com um centavo de obra alguma.
E agora cito também Divaldo Franco. Na mesma situação. Tem a Mansão do Caminho, todas aquelas obras psicografadas, tudo que esse homem faz não é dele. Olhem só. Quantos de nós, por vaidade, se deixaria sucumbir? Nem Chico, nem Divaldo se deixaram sucumbir. Divaldo continua trabalhando aos 97 anos, venceu um câncer agora recentemente e continua na sua perseverante labuta junto à doutrina espírita. Que exemplo bonito. E o convite que fica é para nós, né? Como é que você, agora, daqui a pouco vocês vão se dirigir às suas casas, né? Como é que você pode vencer as suas tentações? Tudo está dentro de nós. Todas as coisas boas, as nossas forças e fraquezas, elas estão em nós. As fraquezas, elas estão esperando uma ação nossa de escolha positiva para ser mitigada. E a nossa força está esperando ali para ser usada. Tudo isso está dentro de nós. Quando Jesus veio para a Terra, ele encarnou e trouxe para nós o convite para exemplificando a vida dele através da vivência dele, nos dando um exemplo de como podemos viver, nós éramos muito mais ignorantes. Não que a gente não seja ainda, nós somos, mas somos um pouco menos. Então, de 2000 anos, quanto a gente caminhou enquanto humanidade, e agora eu convido a vocês a pensarem na idade cronológica que vocês têm nesta encarnação, e o quanto vocês andaram e evoluíram desde que vocês eram crianças até agora. E aonde é que vocês pretendem chegar ainda? Quais são as tentações que vocês precisam vencer? Para isso é um convite de reforma íntima. E a palavra reforma dá arrepio na gente. Imagine uma reforma na nossa casa. A bagunça, a sujeira que dá. Mas o resultado vale a pena. É bonito. É compensador. Que nós tenhamos o mesmo empenho, a mesma resiliência, a mesma paciência para tratar da nossa própria reforma. Da reforma das nossas fragilidades, transformando essas tentações em situações de força e de coragem para vencer na fé e que possamos ter uma encarnação bem proveitosa. Todos nós. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Cláudia, por partilhar conosco um pouquinho do seu conhecimento. Então, meus irmãos, agora nós vamos passar a parte final do nosso trabalho. A gente vai ter sequência com o passe e a oração. Então, para o passe, a gente convida os trabalhadores da casa que se coloquem à disposição. Nós vamos apagar as luzes também, deixar o ambiente um pouco mais tranquilo. Então, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade infinitos, ao nosso Mestre Jesus, e vamos novamente agradecer por essa noite tão especial, por esses conhecimentos que são partilhados conosco, esses conhecimentos tão valorosos, que engrandecem a nossa caminhada e nos ajudam a melhorar um pouquinho. Nos ajudam a refletir sobre a caminhada até agora e sobre as melhorias que nós podemos fazer. Pedimos a espiritualidade aqui da casa que
que derrame sobre nós as suas bênçãos, a sua luz, o seu amor, apaziguando as feridas, acalmando o nosso coração, nos trazendo paz, um pouquinho de paciência e mais tranquilidade. Que a gente possa sair daqui hoje um pouquinho mais iluminados do que quando a gente chegou. Que a gente leve conosco todo esse conhecimento, essa luz e esse amor para os nossos lares, e que a gente compartilhe isso com aqueles que trilham a caminhada conosco. Muito obrigado, meus irmãos, que assim seja.